Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o método de melhoria de resultados. Na realidade, devido às alterações nas equipes gestoras das unidades escolares, temos novos membros na direção, na vice-direção, como professores coordenadores. Achamos pertinente, portanto, relembrar o método de melhoria de resultados desde a sua origem, desde a sua implantação há 3 anos atrás na nossa diretoria de ensino. Então, para aqueles que à época não tiveram a oportunidade de vivenciar o método como membros do comitê ou como gestores escolares, então esse vídeo é para vocês. Nós vamos aqui retomar os 8 passos do método. Bem, para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Mirela, supervisora de ensino, e sou facilitadora do método de melhoria de resultados na nossa diretoria, que tem um comitê constituído pela nossa dirigente Maria Silvia Biotto, pela sua primeira substituta Iracema Mariano, pela PCNP Sandra e pela gestora de projetos Luciana, que quem não conhece ainda nesses papéis de comitê do MMR conhecerão em breve. Bom, nós vamos retomar, então, o método de melhoria de resultados em todos os seus 8 passos, para que vocês que estão chegando agora nas equipes escolares tenham fundamentação para apoiar as reuniões de nível 3 e também o processo de elaboração do plano de melhorias, que será a primeira etapa que vocês, escola, terão que dar conta, até o dia 26 de março. Bom, o método de melhoria de resultados tem como objetivo promover a melhoria contínua da qualidade do aprendizado dos estudantes, e para isso nós estamos há 3 anos fazendo uso dele, sempre fazendo movimento reflexivo. Bem, então nós retomaremos os 8 passos do método de melhoria de resultados, para que aqueles que não tiveram oportunidade de vivenciar isso como gestores, agora entendam o processo de implantação desse método na nossa diretoria. Como vocês sabem, tenham atuado como gestores ou não, o método de melhoria de resultados objetiva, como o próprio nome diz, a melhoria contínua do processo de aprendizagem dos estudantes. Aqui nós temos uma linha do tempo de implantação do programa. Em 2016 ele surgiu como projeto piloto em algumas diretorias da capital. Em 2017 aconteceu a primeira expansão, aumentando números de escolas a desenvolverem o método, ainda na capital. Em 2018, na segunda onda de expansão, entrou a nossa diretoria de ensino. Em 2019 veio a terceira onda, agora temos todas as unidades escolares das 91 diretorias realizando o método de melhoria de resultados. Então, aqui nós temos a linha do tempo. Em 2016, o MMR surgiu como projeto piloto, implantado na diretoria de ensino Leste 4, com 77 escolas. No ano seguinte, em 2017, aconteceu a primeira onda de expansão, com mais 13 diretorias de ensino ainda da capital, com 1.081 escolas. No ano de 2018, na segunda onda de expansão, tivemos mais 39 diretorias da Grande São Paulo, incluídas aí, sendo 15 do interior e 24 do litoral, totalizando 2.299 escolas, incluindo a nossa diretoria de Suzano. Em 2019, na terceira onda de expansão, 39 diretorias do interior e litoral, 1.715 escolas, num total de 5.095 escolas regulares. Em geral, nas reuniões de orientação do MMR e também nas reuniões para elaboração do plano de melhorias, nós costumamos fechar os pactos de convivência.
Agora que estamos virtualmente, esses pactos de convivência se alteram um pouco. O compromisso dos participantes passa a ser se manterem com foco naquilo que está sendo apresentado, contribuir com o seu olhar quando solicitados e, ainda que virtualmente, respeitar os espaços e tempos para cada movimento, seja de intervalo, seja de contribuições. Originalmente, se solicita nas reuniões do MMR que os participantes evitem conversas paralelas, porque de repente a dúvida de um pode ser a de outro, então é importante essa socialização no grande grupo, o respeito aos horários, nunca uma conversa só, sempre uma conversa com o grupo, a solicitação para tomada de palavra, isso virtualmente também acontece usando a ferramenta Teams, podemos erguer uma mão virtual para termos o nosso momento de fala, e o estacionamento de dúvidas, que acontece nas reuniões presenciais e pode acontecer também remotamente. A gente pode solicitar que os participantes registrem as suas dúvidas e deixem em stand-by para o final da reunião elas serem discutidas e respondidas. O método de melhoria de resultados possui os 8 passos que vocês estão vendo aí. O primeiro passo do método é conhecer o problema sobre o qual a equipe vai se debruçar e refletir sobre possibilidades de minimização e liquidação. O passo 2 é chamado de quebrar o problema, basicamente é diminuir o problema em partes menores. O passo 3 é identificar as causas do problema. O 4, elaborar o plano de melhoria. O 5, implementar esse plano de melhoria na escola. O 6, acompanhar os planos e resultados. O 7, corrigir rumos. E o 8, registrando e disseminando boas práticas. A gente vai conversar um pouco sobre cada um deles, para você que ainda não teve esse contato direto com o método, entender cada um desses passos e por que eles são importantes. É importante, em uma reunião, socializar a pauta com os participantes. Aqui, basicamente, a nossa pauta vai ser conhecer esses 8 passos do método. E para isso a gente começa relembrando alguns fatores essenciais de sucesso. Para garantir o sucesso do MMR, nas diretorias, nas unidades escolares, é preciso esforços para fortalecer 3 pilares que são envolvidos nesse processo: liderança, método e conhecimento técnico. Na escola, a liderança do MMR recai sobre o diretor. É o diretor quem deve motivar toda a equipe para realizar o plano de melhorias, é o diretor que vai mediar as discussões, que estará à frente de envolver todos os segmentos da comunidade escolar rumo à melhoria de resultados na escola. Então, a liderança é um pilar muito importante e está relacionada diretamente ao sucesso que esse método terá. Uma boa liderança consegue cooptar pessoas e é muito importante esse fator para que o MMR seja conhecido por todos os membros da comunidade, por todos os segmentos, de estudantes, de servidores, de responsáveis pelos estudantes e não só da gestão. Outro pilar é o método. Nós vamos ver que o método é muito importante para a organização do trabalho. Quando a escola não adota um método específico, ela implementa esforços, ela gasta tempo, mas nem sempre obtém resultados. Então, o método é um fator importante para a organização. E o conhecimento técnico é aquele que cada profissional tem especificamente dentro da sua função. E esse conhecimento técnico, com certeza, vai ser mobilizado e vai contribuir para que a escola identifique seu problema e pense ações de melhoria.
Então, nós temos aí a definição desses pilares, liderança como a capacidade de mobilizar a comunidade escolar, o conhecimento técnico, que é o que faz com que o profissional domine os processos sob a sua autoridade, e o método como caminho para chegar a um resultado e garantir esse resultado. Então, o método de melhoria de resultados, ele surge na análise de que, quando nós agimos por tentativa e erro, nós usamos o bom senso e a experiência, nós podemos nos perder ao longo do caminho. Podemos nos envolver com um caminho mais longo que vai dificultar a nossa chegada rumo ao objetivo. Mas quando eu uso um método gerencial, como o método de melhoria de resultados, eu consigo organizar o meu percurso, o meu passo a passo. E aí a garantia de que eu consiga desenvolver aquilo que foi planejado e atingir o objetivo se torna maior. Então, orienta-se no método de melhoria de resultados que ao invés de usarmos bom senso, experiência, que são importantes, nós utilizemos uma organização para o trabalho, em que a nossa experiência vai ser igualmente importante, mas que nós vamos definir passo a passo com mais clareza. Então, o método de melhoria de resultados aparece aí como a base para gerenciar o desenvolvimento dessas ações. É o caminho a ser utilizado para atingir metas e garantir resultados. Então, o uso do método permite que a escola alinhe as iniciativas sempre com foco na meta a ser alcançada para melhoria de resultados. Então, o método entende que quando a equipe escolar atua sem método, corre risco de desconhecimento de causas, de atuação incipiente nos efeitos do problema. Porém, quando a escola atua com método, a escola consegue organizar melhor o seu trabalho. A escola consegue, como equipe, ter solidez no desenvolvimento das suas ações, que é o que a gente busca. Bom, aqui nós temos então os 8 passos do método, como inicialmente já foi falado. O primeiro deles é conhecendo o problema. Esse momento é muito importante porque vai fundamentar todo o movimento dos passos seguintes. É um movimento sobre o qual a escola precisa se debruçar com cuidado. O conceito de conhecer o problema é o de que problema pode ser definido como a diferença entre o resultado atual, o resultado que a escola tem, e o resultado que a escola deseja alcançar, que é a meta. Aí vocês têm um exemplo utilizando o resultado do IDESP. Até então, as unidades escolares, as diretorias, vinham utilizando esses dados para análise do problema. Nessa edição, particularmente de 2021, nós teremos uma alteração nessas análises de dados, mas no vídeo seguinte nós explicaremos para vocês qual alteração é essa. Porém, consideramos que para aqueles que ainda não vivenciaram o método, é importante conhecer como ele se estruturou até chegarmos nessa edição de 2021. Então, nesse exemplo aqui de problema, temos um resultado específico de EDESP 2019 de 3,50 e temos a meta de 2020 de 3,85. Se fizermos o cálculo da diferença, a continha de subtração, a gente vai achar aí a diferença de 0,35. Esse passa a ser o problema da escola. Então, a escola tem 0,35 de índice aí
faltando para chegar lá. Portanto, esse seria o problema da instituição. Conhecer o problema requer fazer essa análise da diferença entre o resultado atual e onde queremos chegar, que passa a ser a nossa meta, e tem como objetivo definir o desafio, a meta, reconhecendo os problemas que existem, os seus impactos e possíveis ganhos. Então, para conhecer o problema, a gente precisa estabelecer os indicadores, analisar os dados do problema, definir a nossa meta e comunicar essa meta para a comunidade escolar. Nós vamos ver cada um desses passos. Então, no primeiro passo do método de melhoria de resultados, que é conhecendo o problema, nós temos um item que é estabelecer indicadores. Esse é o primeiro item do passo 1 do método de conhecer o problema. Bom, então, como eu disse agora há pouco, para estabelecer os indicadores no método de melhoria de resultados, até então, nós usávamos o IDESP, né? Focado aí na qualidade e equidade nas instituições de ensino da rede estadual. Então, nós usávamos os dados de DESP para cada segmento, anos iniciais, anos finais do fundamental e ensino médio, desdobrado em desempenho e fluxo, né? Desempenho em língua portuguesa e matemática e fluxo dentro aí dos itens de aprovação, reprovação e abandono. Após identificar, estabelecer os indicadores do problema, aí nós vamos para o segundo tópico de conhecer o problema, que é a análise dos dados do problema. Então, a gente identificou aí os dados do problema, a gente precisa fazer a análise. Então, indicadores estabelecidos, a gente precisa ver o comportamento do problema ao longo de um período. Então, no exemplo aí apresentado, dado de IDESP, numa linha do tempo, é possível a gente observar o ano em que a escola conseguiu atingir seu maior índice, o ano em que a escola conseguiu atingir seu menor índice. Então, a escola consegue analisar, a partir do seu melhor ano e do seu ano mais vulnerável, o que contribuiu para esse pico nos resultados ou a minimização, a baixa nos resultados. Então, em 2016, a escola teve o seu maior rendimento. Quais ações a escola desenvolveu nesse ano que acredita puderam contribuir com essa melhoria? Ao mesmo tempo, 2014, nessa linha do tempo, foi o ano mais fragilizado. O que será que contribuiu para essa vulnerabilidade? Então, essa análise é importante porque a escola consegue recuperar aquilo que foi exitoso e que, de repente, pode ser reaproveitado, com adaptações ou não, e aquilo também que deve ser evitado, não é? Então, essa análise dos dados do problema, ela é muito importante para que a equipe faça essa primeira reflexão. Então, após estabelecer o indicador do problema, analisar, vem a etapa de conhecer o problema, que é definir a meta. A meta sempre vai ter 3 elementos essenciais: o objetivo, o valor e o prazo. Uma meta obrigatoriamente precisa ter esses 3 itens, senão ela não se configura como uma meta. Então, a meta só será meta se ela tiver objetivo, valor e prazo. Vejamos aí alguns exemplos.
elevar a nota do IDESP da Diretoria de Ensino Região Noroeste em 0,5 ponto para os anos iniciais em 2020. Temos o objetivo, elevar a nota do IDESP na Diretoria de Ensino Região Noroeste, temos um valor, 0,5 ponto, e temos um prazo, 2021. Outro exemplo, diminuir os índices de evasão escolar na escola tradição de 15% para 8% até dezembro de 2020. Temos um objetivo, diminuir os índices de evasão escolar na escola tradição, temos um valor de 15% para 8% e temos um prazo até dezembro de 2020. E aí, na quarta etapa do passo de conhecer o problema no método, nós vamos comunicar as metas para a comunidade escolar. Então, olha só, retomando, o primeiro passo do método é conhecer o problema. Dentro desse passo, nós temos etapas. A primeira é estabelecer os indicadores. Depois, nós analisamos os dados do problema. Podemos nos valer de uma linha do tempo desses dados para isso. Definimos a meta, sempre com objetivo, valor e prazo. E, por último, vamos comunicar as metas para a comunidade escolar, porque o método de melhoria de resultados solicita que nós organizemos um plano de melhorias que deve ser de conhecimento de todos, porque precisa contar com o apoio de todos, é um trabalho cooperativo, né? Então, precisamos comunicar as metas da escola para toda a comunidade, professores, equipe gestora, funcionários, comunidade, estudantes. É uma forma de cooptar colaboradores. E aqui eu sugiro que, apesar de estarmos virtualmente, vocês aí que estão do outro lado, participem aqui da nossa dinâmica de conhecer o problema. Então, vejamos se a gente já consegue identificar um problema. No exemplo 1, a escola tradição atingiu 4,6 no IDESP 2019. Em 2014, essa mesma escola obteve 6,0 no IDESP, maior resultado histórico registrado. A lacuna da escola tradição é de 1,4, verdadeiro ou falso? Então, vamos lá. O que vocês acham aí? Vamos ver a resposta. Bom, então vamos ver se a gente já consegue identificar um problema. Alternativa 1. A escola tradição atingiu 4,6 no IDESP 2019. Em 2014, essa mesma escola obteve 6,0 no IDESP, maior resultado histórico registrado. A lacuna da escola tradição é de 1,4, verdadeiro ou falso? Então, vamos ver aí o que vocês acham. É verdadeiro ou falso? Essa é verdadeira, porque a gente precisa lembrar que o nosso problema é a diferença entre nossa situação atual e onde queremos chegar. Então, basta fazer a continha de subtração aí da situação atual, menos aonde nós queremos chegar, 6,0 menos 4,6, então temos uma lacuna de 1,4, é um dado importante para a escola tradição saber que tem de diferença aí que precisa alcançar. Vamos ver mais um exemplo. A secretaria informou à escola Viva a sua meta, melhorar os resultados de DESP dos anos iniciais em 2020. Essa meta está correta? Pois é, essa meta não está correta por um elemento aí que faltou. Nós vimos que uma meta precisa ter objetivo, valor e prazo.
Temos um objetivo? Sim, melhorar os resultados de DESP dos anos iniciais. Temos valor? Não, faltou a porcentagem aí. Precisaríamos colocar melhorar os resultados de DESP dos anos iniciais em tanto por cento, né? Agora o prazo temos, né? O ano de 2020, mas faltou o valor. A Escola Tradição em 2019 obteve DESP 5.0. A meta para 2020 é elevar o IDESP para 5.5. O problema da Escola Tradição é 0.5, verdadeiro ou falso? E aí? Essa ficou bem simples, né? Sabendo que nós temos que identificar o problema, fazendo a diferença entre a situação atual e onde queremos chegar, 0,5 é um valor verdadeiro, né? É a diferença aí para a Escola Tradição chegar na sua meta. Uma meta deve ser composta por objetivo, responsável, valor e prazo. Verdadeiro ou falso? Essa também está bem simples, né? É falsa. A meta tem que ter objetivo, valor e prazo, não precisa ter responsável identificado. Bom, espero que até aqui a gente tenha entendido o primeiro passo do método, que é conhecer o problema. Então, espero que tenha ficado claro que para conhecer o problema, a gente precisa fazer a diferença entre a nossa situação atual e aonde queremos chegar. E aí agora nós vamos ver como nós podemos quebrar o problema. Bom, quebrar o problema é uma expressão que o método usa para desdobrar o problema em partes menores. Porque o método entende que quando eu tenho um problema muito amplo, pensar soluções fica mais complicado. Então, eu preciso dividir esse problema em partes cada vez menores, até chegar na sua possível menor parte, para fazer o que o método chama de atacar esse problema. Então, olha aí o exemplo, né? Num problema que seja melhorar o IDESP, a gente vai desdobrar esse problema em desempenho e fluxo. Desempenho vamos desdobrar em língua portuguesa e matemática, e podemos ainda, além de desdobrar a disciplina, desdobrar nas habilidades que não foram desenvolvidas. Então percebam que eu posso ir chegando em partes cada vez menores desse problema. E aí eu vou atacar as habilidades não desenvolvidas. Eu chego o mais próximo possível de resolver o meu problema. Se o problema for fluxo, eu posso também dividir em partes menores, em reprovação por falta, em reprovação por nota ou em abandono. Então, quebrar o problema é identificar partes cada vez menores desse problema, de maneira que fique mais fácil para resolver. Quais os passos que eu posso seguir para resolver o problema? Achamos interessante, se você não participou ainda do método como membro do comitê ou como gestão escolar, que vocês entendessem que até aqui, né, até o ano de 2019, nós usamos para quebrar o problema essas etapas que estão projetadas aí. Né? Então, nós acessávamos a plataforma Foco Aprendizagem para fazer a análise dos dados lá, né, de desempenho e fluxo. Nós estratificávamos esses dados para identificar as causas e depois priorizávamos os problemas menores e de maior impacto, exatamente como demonstrado no slide anterior. Nós chegávamos lá até a matriz de habilidades, se o problema fosse desempenho em língua portuguesa e matemática, e aí identificávamos uma das disciplinas, e chegávamos aos índices de reprovação por falta, nota ou abandono, se o problema priorizado fosse fluxo.
E aí a orientação do método nessa etapa de quebrar o problema é que a escola priorize um problema por segmento, né? Então a escola que tem 3 segmentos prioriza um para cada segmento. Tem anos iniciais, tem finais e tem médio, vai priorizar um problema por segmento. Se a escola tiver 2 segmentos, prioriza 3 problemas. Um ciclo ficará com 2 problemas e o outro com um. Então, podemos estabelecer a identificação de 2 problemas para o ensino fundamental anos finais, um para os anos iniciais. E se a escola tiver somente um segmento, aí prioriza 2 problemas dentro daquele segmento. Então, temos os exemplos aí. Baixo desempenho em língua portuguesa nos anos iniciais, alto índice de reprovação por faltas nos anos finais, baixo desempenho em matemática no ensino médio. Então, esse é o exemplo de alguns problemas que até então nós nos debruçávamos nesses anos de implantação de MMR. E aí, outra etapa de quebrar o problema era priorizar um problema, né? Então, a gente tem aqui algumas orientações nesse processo de priorização de problemas. Então, o histórico do problema na unidade escolar deve ser sempre avaliado com cuidado, né? Nem sempre a gente vai priorizar um indicador com pior resultado. Deve ser especificado a qual segmento de ensino cada problema se refere, se é aos anos iniciais, finais ou médio. Não é recomendado que se englobe vários segmentos dentro de um único problema, isso não é funcional, né? O método orienta para que o problema seja minimizado, quebrado em partes menores e não aumentado. No caso do desempenho, cada problema deve se referir a uma disciplina, né? Nunca se orientou a unir no mesmo problema língua portuguesa e matemática. E no caso do fluxo, a orientação sempre era desdobrar em reprovação por falta, reprovação por nota ou abandono. Bom, nesses 3 anos de MMR, dentro do processo de quebra do problema, de diminuição do problema em partes menores, nós tínhamos como a terceira etapa priorizar o problema. A priorização do problema era deixar o problema muito bem identificado, como nós trabalhávamos com dados de desempenho e fluxo, né, do IDESP. Então, nós utilizávamos o simulador na plataforma Foco Aprendizagem para a gente conseguir identificar numericamente qual seria a nossa meta, fosse de desempenho em língua portuguesa ou matemática, fosse em fluxo. E nessa edição de 2021 será um pouco diferente, como eu expliquei no vídeo seguinte, vocês vão entender que agora nós vamos usar os dados do IDEB. Bom, então vimos o passo conhecendo o problema, quebrando o problema, e agora vamos ver como nós identificamos as causas do problema. Para investigar as causas do problema, nós precisamos localizar os processos que afetaram os resultados da escola. Isso seria encontrar as causas do problema. É o porquê o problema existe. E o objetivo de identificar as causas do problema é estabelecer o problema, né, como efeito e as suas causas como processo. Então, é importante identificar as causas do problema para a gente entender a relação deles com as vulnerabilidades, as fragilidades que a escola apresenta. Bom, então, para que a gente atinja a meta, para que a gente alcance os resultados que a gente deseja, o método diz que é necessário gerenciar o processo, o conjunto de atividades, os meios da escola, que a escola realiza para cumprir a sua função, né?
Então, vejam aí no exemplo, né? Temos a entrada dos alunos, que tem aí relação com as vagas disponibilizadas, com as matrículas realizadas, com as aulas ministradas, com a avaliação realizada, para a gente ter o aluno com aprendizagem satisfatória. Então, quando a gente fala em identificar as causas do problema e a relação do problema, né, os efeitos e suas causas, podemos definir como o passo onde são investigadas as causas do problema, né, os fatores do processo que afetam os resultados. Então, temos aí um exemplo. Nós queremos um resultado de aprendizagem satisfatória com os estudantes. Para isso, a escola realiza uma série de processos que podem impactar positivo ou negativamente nesse resultado, nessa meta que nós queremos alcançar, né? Então, se nós queremos que os alunos aprendam satisfatoriamente, nós temos o processo das avaliações realizadas para identificar se a aprendizagem aconteceu ou não, as aulas ministradas que contribuam com esse processo ou não, as matrículas realizadas, que vão garantir que o estudante tenha a oportunidade de aprendizado na instituição. Para que essas matrículas sejam realizadas, nós precisamos que a escola disponibilize vagas para que aconteça a entrada desse estudante. Então, vejam que, para mim, a meta de alunos com aprendizagem satisfatória no seu percurso escolar, nós temos uma série de elementos no processo que vão transformar esse resultado. Né? Então, se a escola não puder oferecer matrículas suficientes para os moradores do entorno, se as aulas não forem qualitativas, se não houver um processo de avaliação produtivo, qualitativo, para que se identifique habilidades, competências não desenvolvidas e se regule esse processo, nós talvez não atinjamos a nossa meta. Então, a identificação de causas é muito importante. Vamos agora aí para o nosso quiz rápido, para vocês treinarem os conhecimentos até aqui. Então, temos aí a primeira situação: mais da metade dos alunos da segunda série do ensino médio foram reprovados por nota em matemática. Ao analisar o histórico, verificou-se que a maioria tinha baixo aproveitamento na disciplina nos anos anteriores. A causa é a falta de recuperação retomada de conteúdo. Verdadeiro ou falso? Então, vamos pensar aí. Quem considerou que é verdadeiro foi assertivo. Então, há uma relação na falta de retomada do conteúdo, na falta de um processo de recuperação, para que os estudantes sejam reprovados em uma disciplina, no caso aí matemática. Então, percebam que é uma reação de causa, uma relação de causa e efeito mesmo, né? Mais um exemplo: as taxas do IDESP do Estado caíram nos últimos anos. Alega-se que há grande desmotivação dos alunos e que há poucos professores. O problema é o baixo número de professores. Verdadeiro ou falso? E aí? Será que essas taxas de IDESP caíram nos últimos anos porque a escola tem poucos professores? Nesse caso, a afirmativa é falsa. A relação da causa com o problema deve ser sempre uma relação bastante direta, né? Então, aqui, nós não podemos definir que as taxas de DESP caíram nos últimos anos única e exclusivamente pelo baixo número de professores, né? Existem fatores aí que podem estar mais diretamente relacionados. Essas outras duas situações fica para análise de vocês, para darmos prosseguimento
as orientações desse vídeo. Bom, ainda no terceiro passo do método, identificando as causas do problema, vamos aí pensar um pouco sobre os passos para identificar as causas. Bom, para identificar as causas de um problema, já identificamos o problema, dividindo eles em partes menores, né? Já fizemos o passo de quebrar o problema. Agora, para identificar as causas do problema, o método orienta que a gente realize a sessão de brainstorm, que é a sessão de chuva de ideias, para identificar as causas. Orienta que a gente priorize as causas mais importantes e que a gente identifique as causas raízes desse problema priorizado. Então, falando um pouco sobre a sessão de brainstorm, de chuva de ideias. O brainstorm é uma atividade participativa que reúne pessoas com conhecimento sobre o problema para identificar suas causas. Então, na primeira etapa, a gente identificou e quebrou o problema. Pode ser de rendimento, pode ser de fluxo, aquilo que identificamos que impactou a aprendizagem dos estudantes. Para pensar as causas desse problema, eu preciso de membros da equipe que possam ajudar a refletir sobre esse problema. Então, por exemplo, se é o baixo desempenho em matemática, é importante que eu tenha professores de matemática para fazer essa análise de causas. A mesma coisa se for de língua portuguesa. Então, é importante que aqueles que possam contribuir com o seu conhecimento técnico estejam fazendo parte desse grupo de análise. Em geral, o comitê do MMR orienta-se que seja constituído por representantes de todos os segmentos, da gestão, dos professores, dos estudantes, de suas famílias, né, dos seus responsáveis. Nem sempre a escola consegue representatividade de todos os segmentos. Não é por isso que não vai desenvolver o método. Ajusta esse comitê como for possível, mas ter essa representatividade é importante. Se não conseguir de todos, o que for possível é importante. E aí, tendo a participação desses colaboradores, vai ser realizada essa chuva de ideias. Aqui nós temos os pactos de convivência, que podem ser feitos, adaptados agora para a situação remota. E aí, como eu já comentei, as pessoas com conhecimento sobre o problema e que tenham disponibilidade para contribuir podem ser convidadas para fazer a chuva de ideias. E aí é importante definir o horário e o formato dessa reunião para essa realização da chuva de ideias, de identificação das causas. Então, precisa estar pré-definida a data, a ferramenta virtual que vai ser utilizada, que seja privilegiada uma ferramenta fácil para todos, principalmente se nós tivermos participação de estudantes e de familiares. É preciso que haja uma convocação prévia, um convite prévio para esse momento, porque senão a gente se depara na data e horário com pouca participação. Então, precisamos nos certificar de que aqueles que foram convocados, convidados, poderão estar ali. É preciso organizar com antecedência os materiais, a ferramenta que vai ser utilizada, os recursos que vão ser usados. E preparar o responsável pela condução dessa chuva de ideias, né? Que orienta-se que deve ser aí a liderança do diretor. Né? Um membro da equipe que deve ser imparcial, que precisa deixar os participantes à vontade para expressarem suas ideias. Então, essa pessoa não vai indicar causas, ela só vai mediar esse processo.
E aí é importante lembrar os objetivos e pactos de convivência nesse momento, explicar qual é o problema que a escola identificou, qual a meta que estabeleceu, como os participantes devem proceder para fazer essa atividade da chuva de ideias, que é basicamente escrever em um papel uma frase simples, não precisa ser um período imenso, mas uma frase que identifique a causa que a pessoa acredita que contribui negativamente para os resultados, né? Então, é uma frase simples. Acredito que o baixo desempenho em língua portuguesa aconteça porque faltam atividades diversificadas nessa disciplina, em sala de aula. Enfim, é bem simples. Não precisa de um estudo prévio, né? É aquilo que vier de dentro dele naquele momento como reflexão. E aí, cada um dos participantes vão redigir as suas causas para compartilhar, né? Se a reunião for remota, remotamente, se for presencial, presencialmente, desde que cumprindo os protocolos de distanciamento e uso de EPIs. E aí é importante que o diretor, que tem a liderança nesse processo, ele colete essas reflexões, essas frases de causas dos participantes, e aí organize essas causas por similaridade no diagrama da espinha de peixe, né, de causa e efeito. O diagrama da espinha de peixe, vou mostrar para vocês, é o desenho mesmo simples de uma espinha de peixe, e em cada espinha orienta-se que se coloque uma causa que foi escrita pelos participantes. Se as causas são iguais ou parecidas, elas devem ser colocadas na mesma espinha. Olha, então seria essa imagem, né? O problema vai na cabecinha do peixe, problema que já foi identificado, quebrado e socializado com a comunidade. E nas espinhas vão as causas que cada membro escreveu nessa chuva de ideias. Causas iguais ou parecidas vão na mesma espinha. Então, aí nós temos a dica de que é importante solicitar aos participantes que foquem as causas naquilo que está dentro da autonomia da escola. Aquilo que não é da rede de responsabilidade da escola, não adianta ser levantado, porque a escola não vai poder resolver, né? Então, é importante que cada membro pense as causas dentro daquilo que é escopo da escola se movimentar para buscar soluções. Dancer in the dark. Dancer in the dark. Dancer in the dark. We're spinning around. Dancer in the dark. Dancer in the dark. Dancer in the dark. We're spinning around. You saw me back and I fell up, that's all be shy. I know that you feel like me too, don't be afraid. Give me your love, baby, give me your hand now, yeah. I just wanna talk with you anywhere. I feel like I'm not away. I wish you could take me away, but now that we're having a day. Give me love, give me up, give me all you can. I feel like I'm not away. I wish you could take me away, but now that we're having a day. Baby, I just want you to stay. Dancer in the dark.
me your love, baby, give me your hand now and give me your love, baby, give me your hand now and give me your love, baby, give me your hand now and give me your love, baby, give me your hand now and Took you so long, where only fools go. I shook the angel and you. I
aí nós temos no método as famílias de causas, né? Então nós podemos, no caso a direção, que é a liderança natural nesse processo, organizar as causas escritas ou ditas na espinha de peixe por família, né? Por famílias de causas. Então, alguns membros podem atribuir causas a comportamento da família, da comunidade. Outros podem atribuir as causas do problema a questões relacionadas à gestão escolar, outros ao espaço físico, outros ao processo de aprendizagem do estudante, né? Então, o comportamento do estudante nesse processo. Outros podem identificar problemas relacionados a recursos didáticos, a gestão de sala de aula do professor, a práticas pedagógicas, as condições ambientais. Então, essas famílias de causa são sugeridas justamente pelo que se comumente se levanta no brainstorm, tá? Então, depois desse levantamento de causas, né, depois que o diretor verifica essas causas possíveis e organiza essas causas na espinha de peixe por similaridade ou por serem até idênticas, embora escritas em palavras diferentes, aí é importante realizar um cheque das famílias de causa, né? Então, o método orienta que se evite ficar somente em uma família de causas, porque quanto mais famílias a gente consegue abarcar nesse brainstorm, mais nós estamos identificando, ampliando as possibilidades de resolução desse problema, porque aí não fica com foco numa coisa só. Né? Então, eu posso considerar, por exemplo, como causa algum elemento da prática pedagógica, né? Então, relação aí às práticas de ensino que são usadas na sala de aula, ou no processo de aprendizagem, né? A capacidade do estudante de adquirir a aprendizagem adequada no tempo previsto, ou da gestão, né? A organização da escola para o alcance dos resultados, ou no processo de ensino, né, a forma como o professor faz o gerenciamento de sala de aula. E aí cada família aí, dentro da sua descrição, vai contribuir para ampliação do foco do problema e, portanto, da sua resolução. E aí nós vamos para mais uma etapa do passo 3 do método, identificando as causas do problema, que é priorizar as causas coletadas no brainstorm. Bom, então o método orienta que depois que todos os participantes da chuva de ideias escrevem suas causas, elas são organizadas por similaridade nas espinhas de peixe, seja identificado pela direção da escola, que é a liderança nesse processo, né, a liderança que faz a mediação, que se forem levantadas mais de 5 causas, porque aí eu conto aquelas que são iguais e similares como uma causa única, mas mesmo depois de unir essas causas similares únicas na mesma espinha, se ficarem mais do que 5 causas, aí vai ser necessário priorizar as causas mais impactantes sobre o resultado, sempre observando as que estão na rede de responsabilidade da escola. Né? Então, por exemplo, não adianta eu levantar como causa que o problema acontece porque falta a Secretaria da Educação liberar uma verba específica, porque isso a escola não pode resolver. Né? Então, orienta-se que o método de melhoria de resultados foque em ações que a escola pode resolver. E aí vocês vão ver mais adiante o porquê disso. A escola não é silenciada naquilo que outras instâncias precisam contribuir no processo. A escola tem um momento específico para manifestar isso nas reuniões de N3. Mas na elaboração do plano, a equipe vai pensar naquilo que ela pode fazer. Tá? E aí, se tiver mais do que 5 causas,
vai ser preciso avaliar aí a frequência da ocorrência, sua abrangência e seu impacto no resultado para selecionar as causas que vão permanecer, né? Então, esses participantes, cada um dos membros dessa reunião e que participam da chuva de ideias, vão pontuar cada uma das causas a partir desse critério que está projetado aí, né? São 10 pontos quando eu entender que a relevância da causa é alta para impactar o problema, na porcentagem de 20%. O membro vai dar 5 pontos para as causas que ele considera de relevância média para impactar o problema, na porcentagem de 30%. E vai dar 3 pontos para as alternativas, né, na porcentagem de 50%, que ele acredita a relevância ser baixa, não impactar muito no resultado. Então, as causas que tiverem maiores pontuações serão as priorizadas. Há uma ferramenta específica para fazer isso no MMR, que nós vamos ver também em vídeo específico. Bom, sempre lembrando que o diretor, que é a liderança que conduz essa atividade, ele não participa da votação, ele não pontua causas, ele apenas orienta os participantes. A ferramenta que vai ser apresentada posteriormente para vocês, ela já é programada para fazer o cálculo, né? Então, quando nós inserimos nessa ferramenta as causas, automaticamente a gente já sabe para quantas cada um pode dar as pontuações aí definidas. Então, a ferramenta já vai gerar, o participante pode dar 10 pontos para 3 causas somente, pode dar 5 pontos para 5 causas, pode dar 3 pontos para 7. A ferramenta gera o quantitativo de acordo com o número de causas que apareceu na chuva de ideias. E aí, ainda no passo 3 do método de identificar as causas do problema, depois de selecionar as causas prioritárias, é preciso achar a raiz dessas causas, né? Então, quanto mais a gente desdobra uma causa, mais a chance de definir uma ação sólida que impacte de verdade no resultado, né? Então, encontrar a causa raiz é chegar o mais próximo possível de por que ela existe, por que ela impacta no problema e, portanto, qual ação tem maior possibilidade de ser positiva e minimizar ou liquidar esse problema. Então, os participantes precisam avaliar se as causas raízes precisam ser desdobradas para facilitar a busca dessa ação que seja de fato efetiva. Para isso, é preciso usar o que o método chama de técnica dos porquês. A técnica dos porquês, basicamente, é ir realizando perguntas sucessivas sobre aquela causa que foi priorizada até encontrar a causa raiz. Por isso que é chamada de técnica dos porquês. É ficar igual criança pequena. Mas por quê? Mas por quê? Cada vez que se encontra uma resposta, mas por quê? E o método estabelece que isso seja feito 5 vezes. Porque estudos mostram que 5 respostas é o mais próximo que se pode chegar dessa raiz. Não se orienta a passar de 5, porque aí já começa a virar divagação, não é produtivo. Então, orienta-se que sejam usados 5 porquês, né? 5 causas. Às vezes, pode ser que a equipe perceba que antes das 5 causas já não é possível avançar, não se encontra mais resposta. Aí é um termômetro de que a coisa deve parar ali, né? Em geral, isso é possível de acontecer pelo 3º, 4º porquê, né? É difícil que aconteça no 1º e 2º.
Então, aqui a gente vai ver um exemplo do uso dessa técnica dos porquês. Então, nós temos o problema de alto índice de reprovação por falta nos anos finais. Aí, estamos fazendo a dinâmica do porquê, perguntamos o primeiro porquê. Por que acontece esse alto índice de reprovação por falta nos anos finais? Aí vamos dar uma resposta. Ah, porque os alunos não frequentam a escola. Mas por que os alunos não frequentam a escola? Ah, eles não frequentam a escola porque eles não são cobrados pelas famílias. E por que eles não são cobrados pelas famílias? Ah, eles não são cobrados pelas famílias porque a família não é notificada das faltas. E por que a família não é notificada das faltas? Ah, porque não há um canal de comunicação eficaz entre a escola e a família. Então, olha só, o método nos mostra que aqui, olha, na quinta causa, né, no quinto porquê, a gente já achou aí uma raiz para esse problema. Então, o alto índice de reprovação por falta nos anos finais, ele acontece porque não tem um canal de comunicação eficaz entre escola e família. Aí vocês podem dizer, ah, mas de repente eu poderia fazer mais um porquê aqui. Ah, por que não acontece um canal de comunicação eficaz entre escola e família? Ah, porque a gestão não se organiza para que tenha canais de comunicação entre escola e comunidade. Só que o método fala sobre isso, né? Quanto mais eu vou fazendo porquês, se eu passo dos 5 porquês, eu começo a devagar muito e aí a gente já se perde. Então, aqui a gente já percebe que a gente chega num ponto em que a intervenção da escola pode acontecer, né? Pensar esses canais de comunicação. Vejam aí que cada causa vai recebendo um nome, né? De acordo com sua ordem. Causa primária, secundária, terciária e por aí vai. Bom, vocês percebem que para responder esses porquês, a discussão acaba sendo acalorada. Então, é muito importante que o diretor que está mediando oriente a equipe para que chegue num consenso, porque nesse momento as opiniões são diversas, há divergências, e aí é preciso estabelecer ali um apontamento comum, né, a todos os participantes. E aí a gente precisa checar se há consistência entre um porquê e outro. Eles não podem ficar isolados, eles têm que estar interdependentes. Eu preciso perceber que realmente um responde o outro, né? Inclusive, a partir de uma causa primária, né, priorizada, eu posso levantar uma ou mais causas secundárias, né? Chegando a uma ou mais causas raízes. Então, olha o exemplo. Eu tenho a causa primária priorizada, que é desmotivação dos professores. Por quê? Por causa do baixo salário. Seria uma resposta, né? Uma causa secundária. Por quê? Falta de reconhecimento da escola a respeito do seu trabalho. Então, para a mesma causa priorizada, desmotivação dos professores, eu posso ter duas secundárias, baixo salário e falta de reconhecimento da escola a respeito do seu trabalho. Posso ter até 3, né? Isso a título de conhecimento, porque particularmente orientamos que as escolas sejam mais específicas possíveis, trabalhem sempre com uma causa primária, uma secundária, uma terciária, e quando vocês estiverem no meio do processo, vocês vão ter que entender por que nós orientamos isso, para que o trabalho não fique muito extenso, né? Nós temos um ano letivo aí com um tempo específico de duração. Quanto mais nós ampliarmos causas, mais teremos que desdobrá-las em ações, e aí mais complexo fica o trabalho. Bom, vamos exercitar um pouco agora o entendimento de vocês em relação à identificação da causa raiz. Temos lá o problema de baixo desempenho em matemática nos anos finais.
Então, vamos ver se vocês conseguem ordenar as causas raiz que estão aí apresentadas, né? Então, elas não estão ordenadas, vamos pensar um pouco, qual será que vem primeiro, quais na sequência e qual por último. A, aluno possui defasagem de conteúdo. B, recuperação não é trabalhada em ATPC. C, aluno desinteressado. D, recuperação contínua é falha. E, aluno não consegue acompanhar o conteúdo ministrado. Vamos tentar colocar numa sequência em que um porquê seja respondido pelo item seguinte. Então, vamos lá, um tempinho aí para vocês. Vocês podem pausar o vídeo e aí vamos dar prosseguimento. Problema de baixo desempenho em matemática nos anos finais. Por que tem esse baixo desempenho em matemática? Porque o aluno é desinteressado? E por que o aluno é desinteressado? Porque ele não consegue acompanhar o conteúdo ministrado. E por que ele não consegue acompanhar o conteúdo ministrado? Porque ele tem defasagem de conteúdo. E por que o aluno tem defasagem de conteúdo? Porque a recuperação contínua é falha. E por que a recuperação contínua é falha? Porque a recuperação contínua não é trabalhada em ATPC. Então, é essa sequência. Percebam que um porquê responde o anterior, não é? E aí, a gente vai fazer um exercício de como identificar se o raciocínio desses participantes foi correto, se realmente um porquê responde o outro. A gente vai fazer a ordem inversa. Nós começamos com o aluno desinteressado e fomos respondendo por meio dos porquês até chegar na causa raiz da recuperação contínua que não é trabalhada em ATPC. Vamos agora fazer o movimento contrário usando a expressão logo. Então vamos lá, de trás para frente. A recuperação contínua não é trabalhada em ATPC, logo a recuperação contínua é falha, logo aluno tem defasagem de conteúdo, logo o aluno não consegue acompanhar o conteúdo ministrado, logo o aluno é desinteressado. Então percebam que aqui fazendo o exercício contrário usando logo, eu consigo identificar que realmente a minha sequência de C até B, ela tem porquês aí que vão respondendo o anterior, né? Então, há uma inter-relação entre essas respostas, elas têm uma sequência lógica. Isso eu percebo quando eu faço esse exercício ao contrário, usando o logo. Fica bem claro quando alguma coisa destoa. Então, esse exercício do logo, ele é muito importante para os participantes verem se não acabaram aí falhando na análise, né, na identificação dos porquês. Parece fácil, né, e simples, e é fazer os porquês, mas quando nós estamos muito envolvidos, às vezes alguma coisa nos parece lógica e quando a gente faz o exercício do logo, a gente fala, nossa, esse aí não respondeu não, e aí repensa. Então esse exercício é importante para garantir essa identificação da causa raiz. E aí também o método diz que, olha, nós já identificamos o problema, quebramos o problema, identificamos as causas do problema, encontrando a causa raiz, fazendo o exercício dos porquês para isso, o exercício do logo, e aí o método diz que nós precisamos também analisar a relação de fatos e dados, né, em relação ao impacto dessas causas no resultado. Então, por exemplo, se eu tenho um problema de baixo índice de aprovação no turno diurno, e eu encontrei como causa raiz o elevado número de alunos oriundos de outra rede sem adquirir as competências mínimas necessárias, eu preciso ver se realmente essa causa raiz ela é fundamentada. Talvez para isso eu tenha até que levantar dados.
Se eu digo que o problema do baixo índice de aprovação no turno diurno é porque a escola tem muitos estudantes vindos de outra rede e que não tinham as competências mínimas, eu preciso levantar quantos estudantes da outra rede de fato eu tenho no período diurno. E aí eu faço análise dos dados e eu vejo que eu tenho 3% só de alunos que vieram da outra rede. Então eu me equivoquei na minha análise, né? Essa causa raiz, ela não é real. Eu achei que era, eu hipotetizei, porque vocês percebem que quando nós fazemos o levantamento de causas na chuva de ideias, elas são causas das minhas reflexões, elas não são frutos de análise. Então, eu faço a dinâmica dos porquês, identifico a sequência fazendo o teste do logo, mas de repente eu pego a minha causa raiz e ela requer que eu levante dados. E às vezes eu posso ver que aquela causa raiz foi um equívoco, ela não é consistente, ela não é fundamentada. E aí é preciso que o grupo repense, né, uma causa raiz que de fato exista na escola, seja relevante. Bom, então, vimos o passo conhecendo o problema, quebrando o problema, identificando as causas do problema. Agora, vamos para a etapa de elaborar os planos de melhoria, que é o trabalho que vocês, unidades escolares, farão com prazo até 26 de março para homologação. O plano é analisado pela supervisão de ensino, homologado pelo dirigente, tá? Então, vamos lá. O plano de melhoria, depois de nós identificarmos problema e causas, é a planificação das ações que a equipe vai pensar junta e elaborar para minimizar, liquidar esses problemas identificados e suas causas raízes. Então, o plano de melhorias, ele tem a sua planificação na Secretaria Escolar Digital. Assim que nós entramos na sede, um pouco mais abaixo da tela inicial, nós temos lá as etapas do plano de melhoria e nós vamos ver também em vídeo como inserir esses dados lá, tá? E aí, os dados que nós vamos inserir lá na sede são esses que estão projetados aqui. Né? Então, esse plano, ele não é discursivo, ele não é um calhamaço de páginas em que a escola disserta sobre as ações que vai desenvolver. Ele é uma planilha com esses dados aí. Né? Então, o local, né, onde a ação vai ser desenvolvida, o problema que foi identificado e quebrado, né, no método, a causa raiz que foi identificada, né, lá quando fizemos a chuva de ideias e depois a dinâmica dos porquês. Vai ter um item que é a ação, né, então eu vou usar o verbo no infinitivo para descrever essa ação de uma forma bem sucinta. As etapas dessa ação, que aí é o passo a passo, né, usando o verbo no gerúndio, mas bem passo a passo mesmo, sequência do que eu vou fazer. Né? Então, se a ação é formar os professores sobre recuperação de aprendizagem em ATPC, as minhas etapas, o meu passo a passo, vai ter que estar bem discriminadinho. Né? Então, pesquisando, né, que tenho que usar o verbo no gerúndio, pesquisando materiais sobre recuperação de aprendizagem oferecidos pela rede. Seria a primeira etapa. Depois a etapa seguinte, selecionando os materiais sobre recuperação pesquisados. Depois a etapa seguinte, organizando a primeira pauta da primeira reunião formativa. Então, percebem, as etapas elas têm que ser o passo a passo mesmo, do começo ao fim, tá? Também vamos colocar nesse plano o responsável por cada ação, nome e sobrenome. Não posso colocar de forma genérica equipe gestora, equipe docente, não, né? Professor coordenador, não, é nome e sobrenome. O prazo, né? Então, uma data de início e de término,
para o desenvolvimento da ação, e tem que ser dia, mês e ano. Não pode só dia, não pode só mês, não pode mês e ano, não pode dia e mês. Tem que colocar dia, mês e ano. E os recursos necessários para desenvolver a ação, ferramentas tecnológicas, programas específicos, pensando agora que estamos nesse momento de ensino híbrido, materiais físicos para o desenvolvimento dos estudantes que estão presencialmente nas escolas. Então, vai descrever de forma sucinta os recursos necessários. Tudo é bastante sucinto em cada item desse plano. Não é um plano discursivo. E vou indicar o impacto da ação. Que impacto a escola pretende com esta ação? Alto, médio ou baixo? Recomenda-se que seja alto, né? A escola vai investir tempo, recursos materiais e humanos no desenvolvimento das ações, então se orienta que seja alto. Se não for alto, é momento de a escola repensar a ação, pensar em outra ou em adaptar essa para que ela seja de alto impacto, porque o método orienta que se não é de alto impacto, nem vale a pena fazer. É melhor pensar em outra, tá? Impacto das ações, né? Como eu acabei de falar, alto, médio ou baixo, orienta-se que seja alto. Se não for, escola repense a elaboração da ação. E aí temos um exemplo, né? Olha, causa, não há planejamento do conteúdo de matemática para as reuniões semanais por parte do PC. Uma ação de melhoria que a equipe pensou, realizar capacitação em matemática do professor coordenador com foco no currículo, né? A ação tem que estar aí no infinitivo. Responsável, João Vieira. Início 2 de abril de 2020, término 25 de maio de 2020. Abaixo temos as etapas, olha, o passo a passo, elaborando pauta. Responsável é o João, de 2 de abril de 2020 a 13 de abril de 2020. Outra etapa, convocando os participantes para a capacitação. A responsável é a Simone, dia, mês e ano de início e término. Realizando a capacitação, o responsável é o João novamente. Então, vejam, para a ação de realizar capacitação em matemática do PC com foco no currículo, nós temos todas essas etapas aí abaixo descritas com verbos no gerúndio. Nome e sobrenome de responsáveis, data de início e término com dia, mês e ano. O método orienta que não recai a responsabilidade sempre numa única pessoa. Então a ação é de realizar capacitação, ela tem aí 5 etapas, vamos colocar o João nas 5 etapas. O método orienta que não, né? Embora o nome do responsável não seja aquele que vai fazer sozinho, é aquele que estará responsável por zelar pelo desenvolvimento da ação, mediar essas etapas, não é quem vai fazer sozinho, né? Porém, é preciso colocar esse nome dessa pessoa que estará à frente. Mesmo assim, não se orienta que fique o mesmo nome em todas as etapas. É preciso que a equipe discuta sobre isso. Agora vamos pensar um pouquinho sobre erros mais comuns que acontecem na elaboração do plano e que vocês sentirão quando estiverem na prática, né, com a mão na massa. Então, aqui, causa, professor não segue o currículo. Ação, formação de professores na TPC. Responsável, supervisores. Início 1 de fevereiro de 2020, término 20 de fevereiro de 2020, local, escola tradição. O que será que nós temos aí de errado nesse registro de plano de melhorias? Será que tem alguma coisa errada? Olha lá, né? Olha a ação, formação de professores na TPC. A ação precisa ter um verbo no infinitivo, realizar formação de professores na TPC. Será que tem mais alguma coisa aqui? Responsável, supervisores. O responsável tem que ter nome e sobrenome, não podemos colocar de forma genérica. Outro fragmento de plano. Causa, gestão em sala de aula. Ação,
criar rotina de devolutiva do quem falta faz falta durante as ATPCs. Responsável João Silva, início janeiro, término fevereiro, local Escola Tradição. Vamos lá vendo aqui o que nós podemos identificar. Olha, causa, gestão em sala de aula. Gente, a causa tem que ser clara e objetiva. O método nos diz isso. Quando eu coloco gestão em sala de aula, vocês percebem que essa causa está muito aberta? Ela não é uma causa específica. Vejam que eu fiz a chuva de ideias para identificar causa, a dinâmica dos porquês para achar a causa raiz. Então, gestão em sala de aula é muito genérico, né? Eu preciso especificar mais isso. Gestão na sala de aula de quem? Né? De que maneira? Que aspecto dessa gestão? Eu tenho que pormenorizar, né? É uma frase, não é aqui um texto, mas precisa ser clara e objetiva. A ação, criar rotina de devolutiva do quem falta, faz falta durante as ATPCs. Então, olha, essa ação não está relacionada com a causa, né? Nós estamos falando de alguma coisa aí relacionada à gestão de sala de aula, mas estamos falando de um aspecto ali na ação, né? Uma ação voltada para fluxo, né? Para a frequência do estudante. A ação tem que estar sempre relacionada com a causa. Início e término não pode ser genérico, não pode ser mês, não pode ser ano, tem que ser dia, mês e ano. Outra situação aqui, causa preparação do professor insuficiente para atuar em sala. Ação, realizar seminário para socializar as boas práticas pedagógicas. Responsável, PCNP, início 1/4/2019, término todo fim de bimestre, local secretaria. Aqui acho que está bem evidente, né? Vamos lá. Responsável não pode ser genérico, tem que ser nome e sobrenome. Início e término, dia, mês e ano. Não posso colocar genérico. Fevereiro. Todo fim de semestre. Não, né? Tem que ser dia, mês e ano. E o local não pode ser externo, outro órgão, né? Olha, se nós estamos falando de realizar seminário para socializar boas práticas dos professores, o local orienta-se que seja sempre a unidade escolar. Os demais exercícios, depois vocês podem verificar, inclusive o porquê aí dos erros, é um exercício que vocês podem fazer com a equipe. E aí, algumas recomendações são necessárias para que o plano de melhoria seja qualitativo, seja sólido, né? Na chuva de ideias, quando formos pensar causas para os problemas, sugere-se que sejam ideias originais. Em que sentido? Que a gente evite cair sempre nos mesmos campos do dizer, né? Então, são causas como, porque o aluno não tem interesse, porque o aluno não quer saber de nada. A gente precisa pensar realmente causas que não foram pensadas ainda, né? A orientação é essa. Vamos tentar pensar aquilo que ninguém pensou a respeito disso? Pesquisar boas práticas, né? Nós podemos, no nosso plano, aproveitar boas ideias quando pensarmos nas nossas ações. Dentro da própria rede, né? Dentro da própria diretoria. De repente, o meu problema também é o do colega da escola próxima, ele achou solução por meio de uma ação exitosa, que talvez eu possa aproveitar para o meu contexto com pequenas adaptações, né? Revisar as causas priorizadas. Então, é preciso realmente fazer o exercício do logo, depois de fazer os porquês, para ver se de fato essas causas estão relacionadas e a última causa que apareceu de fato é a causa raiz. Para que o plano seja consistente, né, é preciso fazer uma avaliação,
né, testando a força desse plano para alcançar as metas. Para isso, é importante que a equipe faça algumas perguntas. As ações estão coerentes com as causas raízes e não atuam somente nos sintomas? Porque às vezes eu penso uma ação maravilhosa, mas ela não atende àquela causa raiz. Acabamos de ver um exemplo, né? O problema era a gestão de sala de aula e puseram uma ação voltada para fluxo. Bom, os responsáveis pela execução têm conhecimento técnico suficiente para implementar as ações ou requerem informação? Estão comprometidos com o êxito da meta? Então, os responsáveis não são os que vão desenvolver sozinhos, mas são os que estarão à frente do processo de desenvolvimento daquela ação. Então, é muito importante que tenham o conhecimento técnico, né? Então, se é uma ação específica voltada para a matemática, é importante que possamos contar com o responsável, um professor de matemática. As ações são de melhoria, não se referindo à rotina, né? Então, de fato, a escola está propondo ações que ainda não foram tentadas, que ninguém investiu nelas ainda, ou está apenas repetindo as ações de rotina, né? Porque o ideal é que, se o problema existe, precisamos pensar novas possibilidades para a resolução. As ações estão bem detalhadas e distribuídas entre os responsáveis ou sobrecarregam pessoas correndo o risco de não serem executadas? O que eu falei anteriormente, evitar colocar sempre os mesmos responsáveis. Ou deixar sempre na atuação só do responsável que está apontado ali, porque a intenção não é essa, né? Os prazos das ações e etapas foram definidos considerando o tempo necessário para impactar o resultado? Então, o método orienta que nós não façamos ações de muito longo prazo, porque senão a gente se perde na análise da proficiência dessas ações, mas também não podem ser o prazo muito curto, que não dê tempo de fazer com qualidade. Então, é preciso que a equipe tenha esse termômetro na hora de determinar prazos. Bom, em relação à avaliação aí do plano, né, ainda, é importante que as causas levantadas e as ações que a escola planejar sejam pensadas sempre, como eu comentei anteriormente, de forma que a escola possa propor soluções, né? Que a escola consiga lidar com aquele problema. Porque aquilo que a escola não conseguir lidar, aquilo que é de escopo da diretoria de ensino, da secretaria, a equipe vai registrar nos documentos da N3, da reunião de nível 3, que é realizada pelas escolas depois que o plano de melhorias é homologado, a escola coloca em desenvolvimento, e aí bimestralmente acontecem as reuniões de nível 3. Nessas reuniões, os membros que participaram da elaboração do plano e aqueles mais que quiserem contribuir se reúnem para fazer uma avaliação dos impactos até aquele momento do desenvolvimento das ações planejadas. E aí, nesse momento, a escola também faz o registro daquilo que não é da sua rede de responsabilidade, mas que ela entende que impacta nos seus resultados, então precisa que esses outros órgãos se movimentem e contribuam. É na reunião de nível 3 que a escola vai fazer esse registro. Bom, as ações planejadas, elas devem bloquear as causas raízes identificadas, impactar na solução dos problemas. Então, é importante que as ações estejam sempre voltadas para os esforços na melhoria de aprendizagem e desempenho dos alunos. Não dá para colocar ações muito indiretas, né? Então, se o problema é desempenho, né, se os estudantes não estão desenvolvendo as habilidades que deveriam, não adianta eu investir numa ação para socialização. Por mais que a gente saiba que as questões voltadas a esse elemento, elas impactem no aprendizado, né? Mas eu preciso, posso até colocar essa questão da socialização como uma etapa da ação, mas a ação ela precisa ser mais específica relacionada ao problema.
Bom, o conjunto das ações deve ser suficiente para alcançar as metas, né? Então, às vezes a gente planeja uma quantidade de ações, sei lá, uma ação, duas, e no decorrer do desenvolvimento desse plano, a gente percebe que elas não estão sendo suficientes para resolver o problema. Então, a gente pode usar ações complementares. As ações complementares são ações que vão se juntar a essa ação planejada para ajudar a chegar aos objetivos, né? A meta estabelecida, a resolver o problema. Então, eu posso, se as minhas ações planejadas no plano de melhorias não forem suficientes, me valer de ações complementares, ações que vão aumentar a robustez daquelas que já foram planejadas para alcançar objetivos. E é muito importante o uso de todos os recursos pedagógicos, físicos, tecnológicos e colegiados que a instituição possui e disponibiliza, né? Então, é importante a escola reconhecer esses elementos como potenciais para a qualidade das ações que vão ser desenvolvidas, né? Então, a escola tem o Grêmio Estudantil, por que não pensar em envolvê-los nas ações ou etapas de ações específicas, né? Tem o conselho de escola que pode contribuir. Então, a escola precisa se valer, né, desses elementos, desses recursos e potencializar esses recursos para atingir seus objetivos de melhoria. Temos também como subsídios materiais que a própria rede oferece, né, em relação ao currículo. E priorizar as habilidades, né, o desenvolvimento e retomada de habilidades e competências críticas é essencial nesse processo de melhoria de aprendizagem. Então, olha, até aqui nós vimos como identificamos o problema, né, fruto do cálculo da diferença entre a situação atual e a situação que queremos chegar. Então, encontramos a nossa meta, que precisa ter objetivo, valor e prazo. Identificamos o nosso problema, quebramos esse problema na sua menor parte, identificamos a causa raiz desse problema, fazendo a chuva de ideias e depois a dinâmica dos porquês, elaboramos o nosso plano de melhorias, colocando o nosso problema, o impacto da nossa ação, a nossa ação com etapas, com datas específicas de início e término, responsáveis e recursos a serem utilizados. Aí nós vamos fazer o nosso painel gestão à vista. Esse painel gestão à vista é um painel que as escolas até 2019 fizeram físico e o ano passado fizeram em formato digital e agora podem fazer os dois em 2021, já que as escolas funcionam aí de forma híbrida, né? É um painel onde nós vamos inserir, compartilhar com todos os segmentos que compõem a comunidade escolar as nossas ações de melhoria, evidências do desenvolvimento dessas ações, o problema que foi identificado, as causas desse problema. Então, podem ser colocadas fotos, podem ser colocadas réplicas de documentos, de gráficos, tudo que contribuir para a comunidade escolar entender o que é o método de melhoria de resultados, o que foi apontado no seu plano de melhorias, como as ações estão sendo desenvolvidas, pode e deve ser compartilhado nesse painel gestão à vista, né? Então, é uma forma de dar visibilidade para toda a comunidade, divulgar as metas e os resultados alcançados, mobilizar os professores para atuação proativa, estimular a interação na escola, mostrar a transparência da gestão, né, porque é uma forma de prestar contas a respeito daquilo que está sendo feito. E aí a gente tem alguns exemplos de painéis, né? Então, olha só, temos ali
plano de melhoria, que foi impresso da Secretaria Escolar Digital, os gráficos de desempenho e fluxo, as metas por segmento, as escolas que fizeram parte de cada uma das ondas do MMR, a agenda de formações da escola. Então, a gestão à vista vai dar visibilidade aí ao processo do método que a escola está desenvolvendo, né? Em dados e evidências. E aí, olha, cada qual pode organizar da maneira como achar melhor, né? Então, é importante avaliar o público-alvo para definir esses conteúdos. Não dá para fazermos algo muito complexo que só o profissional da educação vai entender, já que é para entendimento também de estudantes e responsáveis. É importante identificar um espaço disponível, né, para a inserção dessas informações com periodicidade. Tem que ser um lugar aí onde esse painel não vai ser danificado. É importante definir a periodicidade de atualização dos dados. O método orienta que seja bimestral, mas cada escola pode fazer aí de acordo com a necessidade que sentir, né, de apresentação de informações. E precisa definir um responsável por essa atualização, né? Precisa ter uma pessoa que especificamente vai, com a periodicidade que foi acordada entre o grupo, alimentar esse quadro. Então, aqui, olha, vamos refletir um pouquinho sobre a adequação desse painel. A escola iniciou a implementação do MMR este mês. O diretor sugeriu que o gestão à vista fosse colocado em sua sala para que ele pudesse acompanhar os resultados. Esse local é adequado? E aí? Não, né? O painel ele precisa estar à vista de todos, não à vista somente da direção da escola. Os alunos da Escola São João expõem os seus trabalhos artísticos no Gestão à Vista, afinal este local é dedicado à comunidade. A atitude dos alunos é correta? Não, né? É falso, porque o painel Gestão à Vista é para apresentar os elementos relacionados ao método de melhoria de resultados, né? Então, não é um painel para exposição de trabalhos, é um painel em que eu posso colocar evidências de ações desenvolvidas, desde que relacionadas a resolver o problema que foi identificado pela equipe. Vocês vão receber, né, por e-mail, alguns materiais relacionados a potencializar o que está sendo falado nesse vídeo. Um deles é o guia prático, que vai explicar desde como preparar a escola para esse momento de discussão, até essa etapa da elaboração do painel. Vão receber as ferramentas de apoio, né, que em outro vídeo vão ser exemplificadas para vocês, a ferramenta para priorização das causas, a ferramenta para identificar as causas raiz e a ferramenta para digitar o plano de melhorias antes de que ele seja digitado na sede. E aí é o diretor que é a liderança nesse encontro de elaboração do plano de melhorias, ele precisa definir quem vai ser o gestor de projeto dele. Eu comentei inicialmente que na nossa diretoria é a PCNP Luciana, ela fica responsável por inserir o plano de melhorias na Secretaria Escolar Digital e atualizar lá o status de desenvolvimento das ações, se já foi iniciada, se foi concluída, se está atrasada, né? Não foi possível desenvolver nas datas previstas, e aí é preciso colocar realmente a data em que começou e que terminou e justificar porque não foi possível começar na data planejada. Isso também vai ser explicado em vídeo específico para vocês, mas é preciso ser feito por uma pessoa específica, porque na data em que a ação começa, é preciso que esse gestor de projetos já vá lá na sede e marque essa ação como iniciada, e o término também. Então, precisa ser uma pessoa
muito organizada, que não se esqueça de fazer isso, que esteja o tempo inteiro alinhada com o plano de melhorias, com as datas constantes nesse plano, para não esquecer de atualizar o plano na Secretaria Escolar Digital. Tá? Então, isso o diretor precisa verificar quem pode ficar com esse papel de ser gestor de projeto. E aí também o gestor de projetos vai lidar com essas ferramentas aqui, né? Ele fica responsável ao longo desses encontros de discussão, de elaboração do plano de melhorias, a fazer os registros. Bom, eu espero que a gente tenha conseguido até aqui deixar claro para vocês quais são os passo a passos do método de melhorias de resultados e como vocês precisam desenvolver o trabalho. Claro que não tem como evitar que as dúvidas ocorram, porque elas vão surgir no momento em que vocês estiverem começando a organizar esses processos. E aí eu sou facilitadora do método de melhoria de resultados na diretoria, junto com a PCNP Sandra, a gestora de projetos, que é a Luciana, responde por essa parte de ferramentas, então nós estaremos à disposição para atendê-los, para tirar dúvidas, para apoiar nessa organização. Achamos importante que vocês tenham esse vídeo como um instrumento de consulta, né? Então, surgiu dúvida, recorra novamente a ele, recupere aí partes específicas para ir dando segurança para vocês. É importante também estudar o guia, né, esse documento de guia prático do método de melhoria de resultados, porque ele é bem esmiuçado, passo a passo mesmo, do que cada um precisa fazer para que esse plano de melhoria seja consolidado. E a organização prévia é muito importante, o estabelecimento da parte que cabe a cada um, ainda que o trabalho vá se desenvolver de forma colaborativa, é muito importante para que esse processo seja como ele deve ser, né? Simples. Muito trabalho, mas simples, né? Então, nós agradecemos a atenção de vocês, esperamos ter ajudado e seguimos à disposição, desejando um bom trabalho a todos.